Família Vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui do meu sofá na sala da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo aí que vai ao ar nesta manhã de sábado, né, uma vez que eu estou gravando esse vídeo aqui, 1h pouquinho da manhã, mas eu vou botar ele público ali na manhã de sábado ali, mais ou menos entre 9h30, 9h30, não, 9h30 já é tarde. Entre mais ou menos ali 9 horas da manhã, por aí, tá, pessoal? Vou tentar subir esse vídeo logo o mais rápido possível, tentar ser o mais breve possível aqui, para não ficar um vídeo tão grande, né? Já que eu tenho dificuldades para isso. A gente vai falar sobre muitos assuntos importantes aqui, a gente vai falar de um déficit grande aí que o Vasco pode ter mais para frente aí na sua SAF, tá? O caixa vai fechar no vermelho, o Vasco tá pedindo à justiça mais um empréstimo DIP. Eu vou detalhar isso com mais calma para vocês aqui hoje. A gente vai falar da apresentação do Colídio e do Sousa, Santiago Sousa, andou dando umas declarações, tem uns vídeos dele aí também, muito interessantes aí. E a gente vai falar também sobre a base do Vasco da Gama, interesses aí no Andrés Gomes, tá? Clubes interessados no Andrés Gomes, jogadores aí sondados pelo Vasco aí para a zaga, para o ataque, que o Vasco ainda está correndo atrás aí no mercado da bola. Nenê, que falou que quer fazer um jogo de despedida, né? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, a situação do Vasco e o que o Vasco tem que fazer para poder sair dessa situação. Mas antes de mais nada, peço a vocês aí o joinha, o like, peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar para me dar essa moral aí na plataforma do YouTube. Eu vou agradecer muito a vocês, tá, pessoal? Por favor, me ajuda para eu me entregar aqui 100% ao canal, para cada dia trazer aí conteúdo com melhor qualidade, com conteúdo aí mais completo todos os dias, tá? Atualizados, que muitas vezes por causa do trabalho eu não consigo trazer aqui informações atualizadas para vocês, sempre chego depois, né? Que eu tenho que chegar em casa, ver o que aconteceu no dia todo e tal, né? Aí vou subir só para a noite, para o outro dia seguinte, aí já a notícia já é velha, né? Mas enfim, conto com a ajuda de vocês, tá, pessoal? Olha só, vamos falar de brasileiro, né, gente? Campeonato Brasileiro, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro vai começar hoje, tá? Nesse sábado aí. E no sábado teremos aí 4 jogos, né? O Flu-C pegando o Palmeiras no Maracanã às 19h30, o Atlético Paranaense pega o Bragantino lá na Arena da Baixada às 18h30 também. Pera aí, o Flu-C vai jogar às 16h30, tá? No sábado, esse sábado. O São Paulo pega o Curitiba lá no Morumbi, às 21 horas, a Chapecoense pega o Bahia, lá na Arena Condá, às 11 horas. Às 11 horas da manhã? Que isso, cara? Aí já é amanhã, tá? Perdão. Teremos 3 jogos no sábado. Vamos de novo, tá? Fluminense, Palmeiras no Maracanã, às 16h30. Atlético Paranaense e Bragantino na Arena da Baixada, às 18h30. E São Paulo e o Coxa, às 21 horas. Amanhã, às 11 horas da manhã, teremos Chapecoense e Bahia na Arena Condá. Vasco e Santos é o jogo da televisão às 16 horas. Jogo de 6 pontos, tá? Jogo de 6 pontos. Vou falar o porquê. O Atlético Mineiro pega o Grêmio lá na Arena RMV também às 16 horas. Mirassol pega o Urubu lá no Maião às 18h30 e o Vitória pega o Botafogo às 18h30 também, lá oh meu Deus do céu, no Barradão, né? Isso aí, lá no Barradão, né? Onde o Vasco vai jogar com o Vitória também, partida de volta da Copa do Brasil. Corinthians encerra, né, o final de semana pegando o Cruzeiro lá em Itaquera às 19h30. E a 23ª rodada finaliza com o Internacional
E Remo, cara, dia 17/8, às 20 horas, jogo importante também. E eu vou dizer por quê, cara. Sabe por quê? Eu vou botar a tabela aqui para vocês, tá? Botar a tabela aqui, o Vasco está na 18ª posição com 22 pontos. Na nossa frente tem o Grêmio com 25. Esquece o Vitória, porque o Vitória a gente não alcança, tá? Vitória está em 13º com 26. O Grêmio em 14º com 25. O Mirassol em 15º com 23. O Inter em 16º com 23. O Santos em 17º, o nosso adversário, com 22, né? E nós estamos na 18ª, na antepenúltima colocação, com 22, e o Remo na 19ª com 22. Todo mundo empatado ali na zona de rebaixamento, tá? Tirando a Chapecoense, que é a lanterna. Detalhe, o Inter pega o Remo na segunda-feira, lá no Rio Grande do Sul, né? Aí a gente não sabe se a gente torce uma vitória do Inter ou do Remo. Porque se o Vasco ganhar, a gente já vai torcer já sabendo do resultado do Vasco. Se o Vasco ganhar, a gente torce uma vitória do Remo, né? Mas o Vasco tem que ganhar, cara. O negócio não é o se o Vasco ganhar. O Vasco tem que ganhar. O Vasco é obrigado a ganhar do Santos aqui em São Januário. Porra, não é possível, cara, que a gente não consiga ganhar do Santos jogando esse futebol que melhorou bastante. Não é possível que a gente não consiga achar o caminho da porra do gol contra o Santos aqui domingo. Vai estrear a Colídio, vai estrear o Sousa, vou falar disso daqui já, tá? Não é possível que a gente não encontre o caminho do gol, tá? Então a gente tem que ganhar do Santos, tá? Uma vez o Vasco ganhando do Santos, vai a 25 pontos, empata com o Grêmio, tá? Se o Inter perder do Remo dentro de casa, né? Ou então empatar, o empate também não é de todo mal, né? O Inter chega no máximo a 24 e não ultrapassa a gente de volta, tá? Já no domingo, além do Vasco, tem o Atlético Mineiro pegando o Grêmio pegando o Atlético Mineiro fora, lá na Arena RMV, né? O Mirassol pegando o Urubu no Maião, né, cara? Então, assim, o Mirassol em casa, ele é muito forte, tá? O Mirassol em casa, ele é muito forte. Mas a gente espera que o Urubu, né, faça um jogo ali bem disputado contra o Mirassol, porque a gente sabe do elenco deles, a gente não pode negar. Então, de repente, ali um empate também do Mirassol, meu olho ali tá pinicando pra caramba. É um empate ali com o Mirassol, não seria de todo mal, tá? Uma vez que o Mirassol, deixa eu agora ter que aproximar, tá com 23 pontos. Se o Mirassol empatar, ele vai para 24, quer dizer, o Vasco ganhando, cara, a gente passa o Inter, se perder pro Remo, a gente passa o Mirassol, se empatar, ou o Inter também empatar, a gente passa o Santos, porque é confronto direto, né? E se o Grêmio também perder para o Atlético Mineiro, a gente empata com o Grêmio no número de pontos, aí vai ficar a critério de saldo de gols. Eu não sei como é que tá aqui o saldo aqui, né? Acho que o Grêmio tem saldo de 8, o Vasco tem saldo de 9, é isso, cara? Eu acho que isso aqui é saldo de gols, que a tabela tá cortada, então não sei. Tá, outro detalhe importante aqui, o Vasco tem 21 jogos, tá com um jogo a menos, beleza. Só que o Grêmio e o Mirassol também tem 21 jogos, também jogaram pela Sul-Americana, por Libertadores, Copa do Brasil e etc, tá? E quem mais? O Santos também tem 21 jogos, tá? E o Santos também tem 21 jogos, então ele tem que ganhar do Santos, que está empatado o número de jogos com a gente, e torcer contra o Grêmio e torcer contra o Mirassol também, tá? Além de torcer contra o Internacional, mas o Internacional ainda tem um jogo a mais do que a gente, então a gente consegue tirar isso depois, né? Então, cara, assim, primeiro de tudo é o Vasco ganhar, é o Vasco fazer a parte dele, né? E para tentar sair dessa situação que tá, o Vasco tem que sair o quanto antes, tá, gente? A CBF detalhou as 25ª e a 26ª rodada já do Campeonato Brasileiro. Porra, a gente tá falando da 23ª e ela já detalhou a 25ª e a 26ª. Se atentem só aos horários, cara. O Vasco vai pegar o Cruzeiro em São Januário num sábado, 29/8, às 21h20. Olha isso, cara. Olha isso. Um sábado,
às 21h20, e vai pegar o Fluminense dia 6/9, num domingo, às 21 horas, Maracanã. É isso mesmo, cara. 21 horas no domingo, mas a CBF não tinha acabado com esses jogos tardes, que era no máximo até 8h30 da noite, vai ser às 21 horas no domingo. Alguma coisa aqui tá errada, cara, não é possível. Uma coisa aqui tá muito errada, mas enfim, né? Tá aqui o detalhamento da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente vai falar também, cara, do time do Vasco, né, para enfrentar o Santos, né? E a gente tem falado aí que o Vasco tem tido muita deficiência para fazer gols, o Vasco não consegue fazer gols, o Vasco não tem atacantes que façam gols, né? E para piorar, o único atacante aí que a gente tava com uma certa esperança do elenco era o Brenner, né? O Brenner se machucou, vai ficar pelo menos 45 dias parado. Ah, mas o Colídio vai estrear no domingo. Porra, beleza, o Colídio pode estrear, mas ele não é um 9, cara. O Colídio, ele não é o 9 que tava todo mundo procurando, tá? O Colídio é o segundo homem de ataque. Ele aí fica do lado ali do centroavante, ele é um assistente, tá? Ou então ele joga pela ponta. Mas o Colídio, ele falou que também joga como 9, que ele começou no futebol como um 9, como centroavante fixo, né? Vamos dizer assim. E ele falou que joga em todas as partes do campo. Depois eu vou trazer aqui a apresentação dele e do Sousa, tá? Mas enfim, vamos ter o Colídio, beleza, cara. Mas porra, é muito pouco, né? E o Spinelli não consegue desabrochar. Teve uma partida boa contra o Paysandu pela Copa do Brasil, se não me falha a memória. Decidiu aquela partida. Mas depois daí parou, acabou o Spinelli, né? Teve um lampejo no Campeonato Carioca que eu me lembre só, né? E agora o Spinelli, porra, cara, tu não vê mais ele. Não vê mais o Spinelli despontar. O David não é centroavante. Não adianta. O David é jogador de lado de campo. O Adson não é centroavante, apesar de fazer alguns gols. O Andrés Gomes também não é centroavante, apesar de chuta mal pra caralho, mas às vezes também faz alguns gols, dá uma sorte, acerta na gaveta, como acertou da outra vez aí. Enfim, o Vasco não tem um 9, né? E parece que a comissão técnica está observando o Bruno Lopes. Eu trouxe detalhes, eu falei, inclusive foi capa do meu vídeo anterior, que subiu ontem, no meio da noite lá, já subiu lá mais 8 e pouca da noite, falei que ia subir tarde esse vídeo, né? Eu botei o Bruno Lopes na capa, né, com um questionamento, né, se seria a solução para a falta de gols do Vasco da Gama. E justamente, cara, parece que eles me escutaram. A comissão técnica está observando o Bruno Lopes, ele ganha força no Vasco em meio à urgência aí para o gols, tá? A matéria diz também que não pode botar tudo aí nas costas do garoto, que é um garoto da base, ele tem que jogar livre, leve, solto, né? Ele tem que jogar tranquilo, concordo com isso. Só que, cara, eu sou de uma época em que atacante, quando o cara era o cara, ele já com a idade do Bruno Lopes, ou até mais novo, ele já mostrava pro que vinha. Caso do Romário, cara. Eu vi o Romário jogar. Eu vi o Romário começar no Vasco. Tá? O Romário com 19 anos já estava fazendo gol no Urubu em decisão, porra. Decisão de Taça Guanabara. Eu vi o Romário fazer 2 gols no Urubu em 86, em final de Taça Guanabara, em 86. Estou falando de 86. Tá? Os 2 gols do Romário. O Romário novinho, cara. Morava na Vila da Penha ainda, lá com a mãe dele, com o pai dele, porra. Mostrou ele indo pra casa e caramba, lá com o troféu na mão. Molecão. Então, porra, isso, cara, não é parâmetro, não. Isso pra mim não é desculpa pra falar, joga muita pressão nas costas do garoto. Esses moleques são muito mimizentos, cara. Muito. Na minha humilde opinião. Eu acho que se o Bruno Lopes tiver que despontar, e se ele tiver que ser protagonista, ele tem que fazer o que sabe, que é gol. E acabou, cara. O resto depois
ele vai evoluindo sozinho, cara, naturalmente, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então, se ele for esse centroavante, junto com o Colídio ali, junto com ele, né? O Colídio junto com ele, dando assistência, e de repente, porra, ele conseguisse entrosar com o Colídio ali, eles fizerem ali uma dupla bacana, por que não? Ele não pode ser esse centroavante que o Vasco está precisando, né? Por que não? Né? Uma vez que está difícil do Vasco achar um 9 no mercado. Quem tem um 9, né, matador, finalizador, que faz gols o tempo todo, não quer soltar, cara. Quem tem o centroavante de ofício bom, que está por aí, que está performando bem, não quer soltar, não quer negociar o jogador. E quando negocia, pede, porra, um caminhão de dinheiro que sabe que o time não vai. O time interessado não vai dar, entendeu? Diz que o garoto, ele tá com 19 anos, foi o que eu falei, idade do Romário, quando começou. Ele tá praticamente recuperado da lesão dele, que afastou ele nos últimos meses, tá? Já treinou, inclusive, com o elenco profissional e está sendo observado de perto pelo Pedro Emanuel. Tomara que ele ganhe uma chance no segundo tempo contra o Santos, de repente ele faça um gol. Quem sabe, né, cara? Quem sabe, né? Vai botando ele aos poucos. Não precisa ser do início, não, mas vai botando ele aos poucos. A cada partida que ele entrar no segundo tempo, ele for decidindo, porra, já vai metendo ele de titular, entendeu? De repente o Vasco nem precisa buscar 9 aí, cara. Buscar a camisa centroavante aí. É um moleque forte, é um moleque que tem um bom chute, é um moleque que faz um pivô muito bem. Eu já vi ele jogando na base várias vezes. Ele sabe fazer um pivô excelente, entendeu? Então, acho que talvez a solução para os nossos problemas, pela escassez de gols, está dentro de São Januário. E ninguém está vendo, tá? E estão preocupados aí em contratar a porra de uns bagre aí lá de fora, os colombianos da vida, e caramba, quando o cara vai chegar aqui, vai gastar um caminhão de dinheiro no cara e o cara não vai fazer metade do que se espera, como já aconteceu aí, né? Como já vem acontecendo aí. Então, é complicado, cara. A diretoria tem que abrir o olho, porque a maré não tá para peixe. Vai estar com uma dívida do cacete, tá? Já vou falar disso daqui. Olha, o Riquelme Avelar também pode ganhar uma chance aí no profissional, lateral esquerdo, né? Riquelme Avelar treinou com o elenco profissional do Vasco e pode ser relacionado também contra o Santos, aqui em São Januário. Ele vem sendo observado pela comissão técnica e pode aparecer como opção para a partida. Agora, eu não entendo por que contratou aquele Paulinho, né, cara, do América Mineiro, né? Já que vai dar chance pro moleque, para que contratou aquele Paulinho? Enfim, cara, coisas que só acontecem na diretoria do Vasco. Mas, enfim, parece que estão cagando dinheiro, né, cara? E eu vou falar disso daqui já já, porque a coisa não tá boa não, tá? A coisa não tá boa pro Vasco não, tá? Que o Vasco está projetando aí um déficit aí de cerca de 300 milhões em 2026, tá? E o Vasco afirma para a Justiça que seu caixa deve acabar por volta de 20 de agosto. Cara, hoje é dia 15, daqui a 5 dias o Vasco não tem mais dinheiro. E o Vasco está pleiteando aí um novo empréstimo DIP aí com o Marco Lamáquia de 150 milhões de reais para poder... O Bruno Morrito do GE falou que era para contratar jogador. Não é não, cara. Não é não, tá? É para segurar a onda até essa SAF ser vendida, né? E a matéria diz o seguinte, matéria aí do jornal O Globo, tá? A SAF Vascaína pediu à Justiça autorização para contratar um novo financiamento do DIP de 150 milhões, que a projeção prevê cerca de 500 milhões em receita e quase 800 milhões em despesa nesse ano, gerando um rombo aproximadamente de 300 milhões. Cara, vem cá, cara, 500 milhões em receita só? Porra, e a Sporting Bet? E as premiações aí, talvez da porra da Copa do Brasil, se avançar de fase, né? Não contam com isso não, cara. É só fazer o negócio certinho, a programação certinha para ver se o Vasco vai avançando de fase aí, que porra, que esse déficit aí vai diminuir, né? E, porra, receita de TV, de transmissão, cadê, cara? O Vasco está numa recuperação judicial,
as dívidas estão sanadas, estão equacionadas ali na recuperação judicial. O Vasco não tem fluxo de caixa para pagar o elenco, para pagar os funcionários, para pagar fornecedores. Porra, cara, o que está acontecendo? Aí, cara, é uma coisa que realmente, cara, eu debato aqui, sabe? Eu questiono o porquê que o Vasco está nessa pindaíba. E como é que o Vasco está contratando aí a esmo aí, sabe? Aí tu vai dar razão pro Mauro César Peruquinha lá, o Mauro César Pereira, dizendo que o Vasco está numa recuperação judicial e continua contratando. Aí vai ter que dar razão para ele, porra, porque é o que está acontecendo, cara. É o que está acontecendo, cara. Diz que, ó, déficit de rombo de aproximadamente 300 milhões. O Vasco afirma que empréstimo de 40 milhões, que pegou da outra vez, foi autorizado em julho, deve ser consumido até dia 20 de agosto, né? E sem novos recursos, a necessidade de caixa pode chegar a 150 milhões até o fim de outubro e a cerca de 210 milhões até dezembro, cara. Então, até dezembro é 210 milhões, 150 no fim de outubro e 210 milhões em dezembro. Cara, tá uma coisa aí que não tá batendo, cara. Então, segundo o clube, a falta de dinheiro pode provocar atrasos em salários, direitos de imagem, encargos trabalhistas e tributários, pagamentos de fornecedores e parcela da recuperação judicial, né? A SAF alerta para risco de colapso financeiro e operacional e afirma que o caixa não dura mais do que 7 dias, né? Aí, cara, aí eu pergunto para mim, peraí, primeiro eu vou dar minha opinião, tá? Para mim, isso é uma forçação de barra para a SAF ser vendida logo. E eu acho engraçado que todas as contas do Vasco estão sob supervisão da Justiça. A Justiça está vendo isso daí, a Justiça está... O professor, o doutor e professor José Humberto, lá, especialista em direito empresarial, fez um vídeo aí na noite aí dessa quinta-feira. Eu ainda não vi o vídeo, eu vou ver o conteúdo desse vídeo para poder entender o que ele está falando, mas eu acho que é justamente a respeito desse assunto aqui, tá? Mas enfim, eu vou ver o que ele está dizendo para ver se ele consegue me elucidar o porquê que o Vasco vai ficar em vermelho 300 milhões de reais. Que, cara, eu acho que é uma forçação de barra para tentar vender a SAF, tá? Que vai pedir empréstimo de novo para o Marco Lamáquia. Tudo indica, cara, que o Vasco já está vendido, porque se ele vai botar mais dinheiro, mais empréstimo aí, esse empréstimo depois vai ser diluído na futura venda, né? O empréstimo morre quando o Vasco for vendido para ele. Então tudo indica que vai ser vendido, cara. Se a Justiça autorizar, é porque a Justiça vai autorizar a venda para ele em breve, tá? Então, eu acho que isso daí é uma forçação de barra. Mesmo modus operandi lá, quando o Salgado vendeu o Vasco para 777, só que com um detalhe diferente, né? Lá, o Vasco não estava dessa maneira, eles jogaram o Vasco para a segunda divisão 2 anos seguindo para dar aspecto de terra arrasada. Não é o que essa diretoria atual está fazendo, tá? A diferença é essa aí, tá? Mas, enfim, a gente não consegue entender o porquê que falta tanto dinheiro, a conta nunca fecha, né? E eu acho que é uma forçação de barra para o Vasco ser vendido, tá? O Admar Lopes exaltou a chegada do Sousa e do Colídio e celebra a mudança de patamar no mercado. Aí olha só o conflito, né? Como é que eu vou dizer aqui? Não é conflito de interesse, não. O nome que se dá é o contraditório, né, cara? A diretoria entrando em contradição, né, com o seu gerente de futebol, né? Ele disse que durante a apresentação dos novos reforços aí na sexta-feira, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, comemorou a contratação do atacante Facundo Colídio, do River, e do volante Santiago Sousa, do Racing, né? O dirigente reforçou que o gigante da colina volta a ter protagonismo na busca por opções prioritárias no mercado. Olha só, que discurso lindo, né? São 2 jogadores importantes que mostram o posicionamento do Vasco na janela e no mercado. Tenho orgulho em dizer isso. O Vasco hoje tem uma capacidade de buscar primeiras opções das listas, jogadores que nós entendemos que podem aportar no imediato uma maturidade, uma competitividade, uma qualidade, e nos orgulha e que
nós que tanto necessitamos, né? E, cara, fecha aspas aí para o Edmar Lopes. Então, cara, o Edmar Lopes vai na contramão do que está acontecendo com o Vasco financeiramente, né? Porque ele está se orgulhando do Vasco tirar o colídio do River Plate, tirar o capitão do Racing deles, né? E o caramba quatro, mas porra, mas com pires na mão aí o tempo todo coçando o cu com a unha aí, raspando o cu com a unha para pagar a conta. É muito complicado, né, cara? Essa situação a gente não consegue entender, né? Essas coisas aí que acontecem no Vasco. Por falar nisso, né? Vamos falar aqui da apresentação tanto do Thiago Souza e do Facundo Corídio. O Souza teve falando, né, que domingo, ele falou do jogo de domingo, que temos uma final contra o rival direto, todos sabemos, é muito importante, ganhamos domingo, a equipe estava muito bem, fizemos uma grande partida ontem, né, daquele jogo contra o Olímpia, que ele falou, uma grande partida, mas lhes faltou gol. Com respeito ao Neymar, ele é um grande jogador, mandou um recado para o Neymar, tá? É um dos melhores do Brasil, mas importante para mim é ganhar, não importa quem enfrentar, né? Estou muito animado para jogar em São Januário. O ambiente que podemos ver é muito bonito. Estamos muito ansiosos para jogar no estádio, para encontrar a torcida, obviamente, para ganhar, né? Aí também complementou falando o seguinte, que o que motivou a vir para o Vasco da Gama foi o projeto que o Admar falou para ele, que ele teve na Argentina vários dias atrás dele, né? Insistindo na negociação com o Racing. Isso foi muito difícil, e eles fizeram um grande esforço, né, para que ele chegasse no Vasco e descontaram para ele bastante sobre o clube, né, que não estamos em um bom momento, mas que podemos melhorar e conseguir coisas importantes, tá? E ele diz que o que tem a oferecer e mostrar da parte dele como jogador é deixar tudo em campo, e ele crê que o mais importante, ele é o que ele crê, né, que é o mais importante, na opinião aí do jogador. E eu vou deixar aí um vídeo, né? Vou deixar um vídeo aí, o primeiro vídeo que eu vou deixar aí do Facundo, olha, do Santiago Souza, né? Que ele tá querendo a Sul-Americana, cara. Ele falou na coletiva de apresentação que ele elogiou ali os times da Sul-Americana, o nível dos times, né, que disputam, os clubes brasileiros que estão disputando, inclusive, né? Mas o sonho dele é ser campeão e colocar o clube na próxima Libertadores. Fica aí com o que o Souza está falando, daqui a pouco eu volto. Sí, en Copa Sudamericana este año hay equipos muy buenos. Está River, está Boca, está San Pablo, Botafogo, Vasco. Hay grandes equipos. Es una competición muy difícil de ganar. Por supuesto no es la Libertadores, pero es difícil porque hay equipos con mucha historia, equipos muy, muy grandes. Me ha tocado ganarla y por supuesto que quiero ganarla de nuevo. Quiero ganarla para conseguir un título y también para jugar Copa Libertadores de año próximo. Y, y bueno, esperemos poder llegar a instancias finales para poder cumplirlo. Bom, eu acho que o Souza ele só está esquecendo de combinar com a diretoria do Vasco, né? E com a comissão técnica, porque eu acho que o Vasco não está afim muito dessa Sul-Americana, não, tá? Pelas substituições que o Pedro Emanuel fez contra o Olímpia, tirando o Thiago Mendes do jogo, tirando o Cuiabano do jogo, acabou com o ímpeto do Vasco, praticamente, né? E eu acho que isso é ordem da diretoria, tá? Ordem do seu Felipe, do Pedrinho, tá? Foi assim com o Renato Gaúcho, por isso que o Renato Gaúcho estava lá cagando para a Copa para a Sul-Americana, não viajou na primeira partida lá para a Argentina, causou um mal-estar do caramba, enfim, né, cara? Mas eu tenho a leve sensação que o Vasco está querendo sair fora da Sul-Americana para se dedicar ao Brasileirão e à Copa do Brasil, e onde chegar na Copa do Brasil tá perfeito, entendeu? Se conseguir o título, melhor ainda. Acho que é mais ou menos por aí, tá? Agora o Santiago Souza fala sobre a escolha do Vasco por ele, né? Ele diz que o projeto que contaram para ele, que entusiasmou muito, e que é de levar o Vasco lá para cima, né? De fazê-lo competir internacionalmente e de deixar bem posicionado, de deixar o clube bem posicionado no Brasil. Fica aí o que o Santiago Souza está falando e daqui a pouco eu volto.
Equipo muy grande en Brasil, que el presente no es bueno, en el Brasileirado no venían de la mejor manera, pero me entusiasma mucho el proyecto que me comentaron, que es de llevar a Vasco allá arriba, de volver de que compite internacionalmente, de que esté bien en Brasil posicionado. Es un club muy grande, me dijeron con una historia muy linda, con una torcida también, ya estoy poniéndome en ¿Sabes contexto portugués también. algo? No, Nada. portuñol, pero le vamos a Perfecto. meter mucha onda, Tommy. Estoy muy entusiasmado con el proyecto, también me gusta mucho la gente, creo que también cuando elijo un lugar, también lo elijo por la gente, como fue Racing también con la gente, bueno, ni hablar. Pero me entusiasma mucho lo que es la gente, lo que es también, bueno, el fútbol brasilero, creo que es un paso grande en mi carrera, pero sobre todo ir a Vasco, ¿no? Que es un equipo que capaz no viene tan bien, e ir ahí me motiva mucho para nada, para estar con los compañeros y volver a levantarlo, ¿no? En Brasil también sé que el fútbol se vive muy apasionado, es algo que también me gusta mucho la pasión, ¿no? Que se siente el fútbol, y nada, he visto algunos partidos, los últimos 2 partidos los vi de Vasco para ver cómo jugaban. Es un equipo que ataca mucho, así que bueno, esperemos que de mi lado pueda aportarle mis condiciones para que el equipo vaya bien y bueno, la gente allá en Brasil, en Vasco, esté contenta. Agora eu vou falar do atacante Facundo Colídio, né, cara? Não tem vídeo dele aqui, não. Na verdade, tem até um vídeo dele, né, cara? Dele falando do gol do Juninho contra o River Plate lá em 98, no Monumental. Ele falou que lembra desse gol e tal, não sei o quê. Tem um vídeo dele falando, mas ele tá sem legenda. Acho que muita gente não vai entender. Enfim, eu decidi não trazer esse vídeo aqui, né? Mas tem uma aspas aqui do Facundo Colídio, né, na apresentação dele. Ele fala o seguinte: sabemos que internamente existe uma competição, mas a competição é sempre saudável. Ainda mais neste grupo, encontramos um grupo de pessoas muito boas. Isso é importante. Obviamente vai jogar quem o técnico escolher, mas a minha vontade é de jogar, claro. Fecha aspas aí para o Facundo Colídio, que também foi apresentado, né, nesse dia de ontem, em São Januário, apresentação aí dos dois jogadores juntos, né? Vamos aguardar, vamos ver aí o que vai acontecer, né, gente? Que a gente está precisando aí desses jogadores despontarem. Notícias aqui sobre a SAF do Vasco, tá, gente? O Vasco já entrou lá na agência da CBF, já está analisando o pré-acordo do Lamáquia com o Vasco da Gama, sobre o fair play financeiro, tá? Aí com isso eles já iniciaram lá o procedimento para análise e posterior recomendações da operação, tá? Matéria aqui do UOL. A CBF confirmou o recebimento de toda a papelada do pré-acordo do Vasco com Lamáquia e agora começa a fase de análise técnica e recomendações sobre a SAF, tá? E o trâmite padrão da agência da CBF que avalia operações de SAF, vê governança, fair play e documentação. É isso que eles vão analisar: a governança, o fair play e a documentação. O próximo passo é parecer e recomendações antes de ir para a votação dos sócios, né? Porque vai ter que ter a votação aqui dos sócios também, vai ter que ter a nossa aprovação interna dentro do CRVG. E uma nota aqui sobre a 777, teve um novo avanço na justiça, o tal do gatekeeper, né? Assinou o termo de compromisso em ação contra a 77 no Vasco, tá? Informação de meio-dia e 24 de ontem, o Gatekeeper peticionou assinando o termo de compromisso na ação que afastou a 777 do Vasco. Mais uma nota aqui do tal do Jorge Américo, 1969, trazendo aí a 777 cada vez mais escanteada, né, cara? 777 cada vez mais carta fora do baralho, né? Então, tudo encaminhando aí, cara, que seja mais rápido possível, cara, que não é que eu seja a favor da venda, né, que eu sempre fui a favor da venda, mas, porra, é o único caminho. Ah, mas não sei o quê, mas é aquele velho, velha ladainha de sempre, eles vão operar o Vasco com o próprio dinheiro do Vasco. Cara, não importa. Se eles aumentarem a receita do clube, conseguirem operar o clube dessa maneira, e o clube conseguir êxito, é isso que importa para mim. Para mim, o que importa é o bem do Vasco.
Não é se vai ser vendido para quem, para A, B ou C. O negócio é eles fazerem o correto, fazerem o certo, com transparência, com responsabilidade. Tem muita gente que é contra a venda aí, mas não sabe nem por que é contra a venda, né? E lá atrás era uma coisa, hoje a situação é totalmente outra e não tem jeito, cara, não tem jeito. O Vasco, e outra coisa também, quem é que passou no Vasco nos últimos 20 anos que administrou esse clube de forma decente? Ninguém, cara. Ninguém. Ninguém. Então, cara, se der errado, aí, meu irmão, eu perco totalmente a fé em questão do Vasco da Gama. Eu largo de mão, meu irmão. Se dessa vez der errado, com esse tal desse Marco Lamac aí, meu irmão, eu não acredito mais em nada. Aí eu largo de mão, porque aí não tem jeito não, cara. Fecha as portas, tá? Que é melhor, tá? O Vasco lançou aí uma nota política agora, recentemente. Antes de falar disso, cara, deixa eu falar aqui sobre o elenco vascaíno, né? E sobre especulações de mercado aí, tá, gente? Olha só. Segundo o BTB Esporte, tá? O Jair possui uma cláusula de renovação automática por mais um ano em seu contrato, que é acionada caso ele entre em campo em pelo menos 60% das partidas ao longo do segundo semestre. Ele ainda não alcançou esse êxito, mas está perto de alcançar, tá? O volante está de volta, né? Que está de volta depois de superar lá as 2 graves lesões lá que ele teve no joelho. Pode assim garantir a extensão do vínculo diretamente pelo desempenho dentro de campo, sem depender de uma nova negociação formal com o clube. Então, segundo o BTV Esporte, tá? O Jair pode ter o seu contrato renovado automaticamente, de acordo com o que ele for jogando as partidas, né? Que bom, cara, que bom que é menos uma coisa para se preocupar, tá? O Jair é muito importante para esse time aí, tá? Agora uma informação aqui sobre o Andrés Gomes, tá? Parece que o Vasco tem nas mãos aí 2 propostas para negociar o Andrés Gomes, uma da Itália e outra da Alemanha, tá? Um clube da Itália e um clube da Alemanha agora tem interesse no Andrés Gomes. Eu acho que o Andrés Gomes pode meter o pé nessa segunda janela, tá? Aí sim vai se fazer necessário o Vasco correr atrás aí de um jogador do mesmo perfil que joga pelo lado de campo aí, ou então um centroavante realmente de origem para o Facundo Corídio exercer essa função, né? Porque é a verdadeira função dele. Enfim, né? Se o Andrés Gomes for embora, a coisa vai ficar mais esquisita e o Vasco vai ter que correr atrás aí. Especulações aqui, por falar nisso, tá? O Vasco está avisando aí o tal do Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim, como um dos nomes possíveis para chegar em São Januário, tá, pessoal? Além dele, cara, o Vasco parece que fez uma nova proposta lá pro tal do... Puta merda, cara, eu esqueci de anotar isso daqui, cara. Aquele atacante do tal do Praga, do não sei o que lá, Praga. Eu esqueci o nome do garoto, cara. É o tal do Mercado, né? Não sei o que ela, John Mercado, né? O Vasco parece que fez uma proposta aí de 8 milhões de dólares, mas foi recusado de novo. E o caso do zagueiro aqui do Hoffenheim, o Arthur Chaves, parece que ele está aí estipulado no valor de 7 milhões de euros, se eu não me engano. Cara, mas eu não vou ficar fazendo aqui, entrando a fundo nesse assunto de especulação de mercado, não, que eu estou cansado de colocar jogador em capa de vídeo aí, igual eu coloquei do Diego Carlos. Cadê o Diego Carlos? Tá esperando rescindir com o Fenerbahçe. Vai ficar esperando rescindir com o Fenerbahçe. Já morreu o assunto. Agora é o Arthur Chaves. Então, porra, cara, cada dia é um nome diferente que aparece. Então, eu não vou ficar especulando nada aqui não, tá, pessoal? Porque isso aí, pô, enche o saco. Na boa. Enche o saco demais, cara. Falar aqui sobre uma nota política do Vasco da Gama. O Vasco soltou uma nota hoje, gente, falando sobre negócio de convidar presidentes para o jogo de São Januário. Candidatos a presidente da República esse ano, que vai ter eleição aqui no Brasil, né? Todo mundo sabe, outubro ou novembro, né? Para irem a jogos de São Januário, o Vasco lançou a seguinte nota, tá?
O Clube de Regata Vasco da Gama, reafirmando seu compromisso com a transparência, informa que, diante do período eleitoral, encaminhou o convite a todos os candidatos à presidência da República para o caso de haver interesse em acompanhar as partidas do clube no estádio São Januário. Por motivo de segurança eventual, comparecimento deverá observar o protocolo definido pelas autoridades públicas e esportivas. O convite foi enviado sem qualquer distinção entre candidatos e não configura apoio, endosso ou vinculação a nenhuma candidatura. O Vasco da Gama mantém a defesa dos valores democráticos, posição de estrita neutralidade no processo eleitoral e não integra direta ou indiretamente o debate político partidário. Cara, eu acho que o Vasco lançou essa nota pelo seguinte: aquela nota, aquela notícia ali do Juca Kfouri, falando do possível relacionamento do Alain Belanciano, né, o vice da Assembleia Geral da SAF do Vasco, Alain Belanciano, o envolvimento dele com Flávio Bolsonaro e o fato do Vasco ter recebido alguma emenda parlamentar através do Flávio Bolsonaro. Então eu acho que o Vasco está vindo a público para esclarecer isso, já para tirar o corpo dele fora. O que está me parecendo é isso, uma vez que o Flávio Bolsonaro é vascaíno declarado, né? Então, quer dizer, eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. É a mesma coisa da pessoa se acusar, né, cara? Tipo, porra, quem é que peidou? Aqui tá com a mão amarela, eu não fui. É mais ou menos por aí, né? O cara, sei lá, já tá vestindo a carapuça, né? Vamos dizer assim. Vamos ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa aqui, gente. Elenco, especulações. Falar aqui do vovô garoto, Nenê. O Nenê, ele tá querendo um jogo de despedida no Vasco, gente. Mandou um recado aí pro Pedrinho. Tem um vídeo dele circulando aí nas redes sociais, né? Diz que o ídolo do Vasco, Nenê, revelou que ainda sonha em disputar uma partida comemorativa de despedida com a camisa Cruz Maltina, e aos 45 anos o meia disse que a realização dependeria de um convite do presidente Pedrinho. E ele, inclusive, ainda brincou, tá? Pedrinho, aí me chama, né? Pelo Vasco, o Nenê fez 204 jogos, marcou 63 gols e deu 51 assistências, além de conquistar 2 carioca, né? Ele falou aqui, ó, ô Pedrinho, vamos juntar as duas coisas e fazer uma festa bacana, brincou ele, né? E a torcida já começa a apoiar a ideia de uma homenagem ao ídolo. Porra, é válido, cara, merecido, tá? E eu vou te dizer uma coisa, o Nenê nesse meio campo do Vasco hoje aí seria melhor do que muita gente que tá ali hoje, tá? Inclusive no ataque, inclusive nesse ataque do Vasco da Gama. Se o Nenê tivesse no Vasco hoje, eu acho que o Vasco teria feito uns 2 ou 3 gols no Olímpia nessa última partida e em outros jogos também, que o Vasco não conseguiu marcar gol nenhum, né, gente? Então, o vídeo de sábado é esse. Eu desejo a vocês aí um sábado abençoado, final de semana abençoado. Vai com calma, pega leve. Final de semana só tá começando, tá, galera? Fiquem com Deus, saudações vascaínas. Eu fui.